Boa noite, amigos. Que bom poder estarmos aqui mais uma vez juntos nessa grande oportunidade de aprendizado, né, dessa série de Moisés a Kardec. E nós estamos no nosso 6º episódio do livro de Êxodo. E estamos também ainda naqueles das 10 pragas do Egito. E hoje, dizem os nossos amigos, que nós vamos ver as 4 últimas pragas. Tudo na noite de hoje. Mas, como eu disse, é uma grande oportunidade de aprendizado, sem sombra de dúvida. Todos nós concordamos. Agora, é uma oportunidade nos dada pelo IGESE, Instituto Goiano de Estudos Espíritas, que nos proporciona essa oportunidade de estarmos aqui a cada 15 dias para aprender com esses nossos amigos Álvaro e Jorge. Mas vamos então trazer esses nossos amigos que tanto nos ensinam a cada live. Não é isso, Jorge Elahá? Boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite para todos que estão conosco. Boa noite para todos nós, que tenhamos realmente hoje uma noite de muito aprendizado, de muitas reflexões. Não é isso, Álvaro Moderrai? Boa noite, seja bem-vindo. Olá, Denise, boa noite. Jorge Elahá, uma ótima noite. Ótima noite a todos que nos acompanham. É sempre muito bom esse encontro. Mas antes de começar, antes de vocês já começarem a trazer as 4 últimas pragas do Egito, nós vamos para a nossa prece inicial, que mais uma vez eu trouxe um poema. Então, hoje, mais uma vez, mais uma linda poesia como prece inicial. O mais belo som é o som do silêncio, que abranda o ruído que grita de fora. Retira a trava em teus olhos sedentos, revela-te encantos ocultos outrora. E este, ouvindo por primeira vez o canto de paz que ecoa até ti, na chuva caindo, na relva a crescer, na brisa em teu rosto, no campo a florir. Percebes agora que a tua jornada é plena de leves pequenos encantos, pequenas ternuras que ao longo da estrada consolam teus dias, enxugam teus prantos. Estão no olhar dos filhinhos amados, no terno regaço da mãe já idosa, no sol que te oferta de novo os seus raios, na luz das estrelas da noite em que choras. Estão no carinho de cada bom dia, no chiar do portão que anuncia o amado, no vaso florido em plena magia, na dor que te cura dos erros passados. Porque no silêncio em que te comprazes, o amor se revela ao teu novo olhar, avistas em tudo um mar de milagres e resgatas em ti o poder de amar. Boa noite, Álvaro. Como está você? Tudo em paz? Tudo ótimo, uma ótima noite. Que bom estar aqui. Vamos hoje falar mais um pouquinho, ver se a gente termina essas pragas do Egito, que já estão se configurando nem tão pragas assim, né? A gente, na verdade, já teve a oportunidade de fazer 2 lives sobre as pragas. Na primeira dessas 3, nós falamos sobre as 3 primeiras pragas. A primeira delas, que foi a transformação de água em sangue. A segunda, que foi a das rãs. A terceira, de Nin, que foram os piolhos. Depois veio a 4ª das pragas, Avod, que é ou animais ou moscas. Depois a 5ª das pragas, Dever. Depois veio a 6ª, Sherim. E agora nós vamos entrar nas 4 últimas. A 7ª, a 8ª, a 9ª e a 10ª. E vamos fechar hoje, se Deus assim permitir, essas 4 pragas que encerram
essa movimentação que acontece para a libertação do povo do Egito. Antes de nós progredirmos, eu quero só contextualizar o que acontece para a gente dar sequência nas questões. Na primeira das pragas, que aconteceu a transformação de água em sangue, depois isso retornou. Aconteceu, depois desaconteceu. Apareceram as rãs, depois elas saíram. Apareceram os piolhos, depois aquilo desapareceu. Então, são pragas que ocorrem, mas elas não permanecem. Quando chega na quarta praga, que é a praga das moscas, que é uma praga já bem mais difícil, porque a casa deles ficou cheia desse processo, ela vai gerar consequências no futuro, não é? Porque a quinta das pragas, ela já não tem mais retorno. A quinta das pragas é a morte dos animais. Então, não é como as outras, que acontecia e depois recuava. Não, morreu o animal, acabou. Então, eles perderam a força de trabalho, perderam os animais de alimentação, eles perderam o animal de tração, eles perderam uma série de recursos quando esses animais se retiraram da condição de convivência com eles. Então, eles estão bastante afetados do ponto de vista alimentar e do ponto de vista de trabalho. Não tem mais como arar o campo, não tem mais como plantar. Você está vendo como está sendo desconstruídas as coisas? Quando os animais morrem, eles já não conseguem mais alimentar-se de maneira conveniente e nem trabalhar. Senão eles vão ter que puxar o arado sozinho, não tem mais boi para puxar o arado, não tem mais ninguém. Então, é uma praga permanente. Desconstrói e não constrói mais. E aí ficamos na sexta praga, que foi a praga em que eles ficaram doentes. A sexta praga é uma praga em que os egípcios adoecem. Eles pegam umas feridas no rosto, umas úlceras, que dão muita febre, muito mal-estar, muitas ínguas, eles se sentem muito mal, eles não têm condição nem de sair. Quer dizer, veja só, já não tinha mais o animal para semear, para arar. E eu doente, não fica bem pior? Então, além de não ter o animal, agora eu também estou doente. É uma circunstância bem difícil. E nós estávamos comentando na semana passada que as 3 primeiras pragas parecem muito com a depressão leve, que são sinais de depressão leve. Descobri que tem violência, o incômodo das rãs como se fosse o remorso, os piolhos como sendo aquele coisa que me incomoda, mas que ninguém vê. Já a quarta, quinta e sexta praga parece muito com a depressão moderada, porque as moscas, as pessoas já veem que você não está bem. Quando os animais morrem, representa a minha força de trabalho reduzida, a minha alimentação espiritual reduzida. Eu já não tenho mais as mesmas forças de trabalho que eu tinha antes. E a sexta das pragas vai ser a praga que vai representar a minha doença, o adoecimento. Muito típico durante os processos de depressão. O indivíduo em fenômeno de depressão, ele tem uma tendência muito grande de desenvolver doenças. Ele fica tudo, inflama, ele vive mal, ele dói, ele fica numa situação bem complicada do ponto de vista orgânico. Então, a sexta praga representa também esse fenômeno do adoecimento da criatura quando ela resiste ao processo de mudança. Imaginemos aí o faraó, o indivíduo que não quer mudar e se entrega a permanecer no seu ponto de vista. Então, a partir daí, nós vamos começar a ver agora as 4 pragas que estão faltando. As 4. Veja que nós já estamos num cenário bastante difícil. Alimentação prejudicada, trabalho prejudicado, doentes, exaustos de tudo isso, mas ainda querendo resistir ao fenômeno de não deixar com que os hebreus partam do Egito. E é quando vem a 7ª das pragas, que vai iniciar a última sequência de pragas. 3 primeiras, 3 segundas, 3 terceiras e a última das pragas, Macaco Becoroto. Vamos para a 7ª praga. A 7ª praga é chamada em hebraico de Barad, que é granizo, é uma saraivada de bolas que caem do céu, como se fosse um bombardeio divino
sobre as propriedades dos egípcios. Ela bombardeia os templos, as residências, os locais oficiais, na residência do faraó, os palácios, e bombardeia os campos. Lembrem que eles tinham ficado sem alimentação animal, mas não tem problema, ainda temos alimentação vegetal. Ainda tem as árvores, tem as frutas, tem os legumes. Tudo bem, estamos sem comida animal, mas temos o vegetal para comer. Então, Barad, que é o granizo que cai, bombardeia tudo, destrói tudo, quebra todos os telhados, deixa as casas todas destruídas, os templos arrasados e os campos são totalmente destroçados e não tem mais alimento nem vegetal e nem animal, porque a partir desse momento, até a vegetação que existia foi toda destruída com o granizo que caiu. E é interessante que a gente percebe, mais uma vez, o que acontece. O faraó, a hora que percebe que a consequência dele não ter libertado o povo de Israel, ele fala, não, estou entendendo, eu vou libertar agora. Acabou com os pastos, acabou com os telhados, acabou com tudo como ela colocou. Ele fala, vou libertar. Mas, de repente, no campo, segundo o conto Midrash, ele começa a ver que nasce uns raminhos bem pequenininhos. Estava nascendo o quê? Estava nascendo o centeio e, deixa eu ver se eu anotei aqui. E o cânimo. E o cânimo. Isso, eles estavam nascendo pequenininho. Aí o faraó, a hora que percebe, fala, bom, então não está tudo perdido. Eu consigo ainda manter o povo. A consequência ainda não foi o suficiente para que definitivamente eu possa deixar o povo de Israel. E dentro desse processo de qualquer nível vicioso, qualquer nível que a gente venha a falar de escravidão fluídica, escravidão do espírito, escravidão com vício, com qualquer coisa, a gente percebe que geralmente, não é todo mundo, mas geralmente a gente prefere e deixando as consequências tomar uma proporção maior para que a gente venha tomar uma iniciativa com aquilo. Tem um grande comentarista da Torá que ele vai dizer para nós, Rashi, que tinha dentro do granizo que caía, não era simplesmente granizo, ele era granizo com fogo dentro. Isso é metafórico, tá, gente? Totalmente metafórico. Em primeiro lugar, o que representa a água no Antigo Testamento? A bondade. Então, quem nunca viu, aliás, um rio, a água descendo, ela bate em uma pedra, ela não insiste naquela pedra, ela simplesmente desvia, mas ao mesmo tempo ela faz um trabalho incessante, mas leve, milenar. Assim é a bondade. Ela desvia, ela é benevolente, ela é indulgente, mas ao mesmo tempo, todo aquele que está incumbido de performar na sua vida a bondade, ao mesmo tempo está educando pelo exemplo. Todo aquele que está, vamos dizer, com parte das suas virtudes ainda congeladas. Então, a água congelada é a bondade que não flui. E quando ele vem colocar para nós que tinha fogo dentro do granizo, então o que significa isso? Pode existir fogo e água junto? Não. Dentro da Kabbalah, isso vem trazer a ideia do anjo Micael e Gabriel. São dois anjos, Micael e Gabriel. O Gabriel a gente conhece, por exemplo, de ter anunciado a Jesus. A gente conhece diversas passagens. Um destes, Gabriel, ele representa a severidade. Micael representa a bondade. Mas como poderiam aparecer severidade e bondade juntos? Pode ter coisas tão, vamos dizer, controversas convivendo junto? Só diante de uma condição. Qual? A presença divina. Então, a gente tem, por exemplo, dentro do nosso desenvolvimento anímico, uma grande parcela de animalidade que está vigente dentro do nosso espírito, na nossa vida. Todo
todos os automatismos, todas as questões ainda dos instintos, de paixões que nascem sem que a gente saiba de onde isso exatamente vem, isso tudo está conectado a uma evolução anímica de muitos milhões de anos do princípio, bilhões de anos do princípio inteligente, conectados à animalidade. E a condição da bondade, bom, a bondade já nasce do reflexo de um atributo divino. É algo que eu conquisto no meu espírito. São duas coisas completamente antagônicas. Mas se a gente consegue colocar a energia certa, a divindade em nossas vidas, em uma posição correta, a gente consegue conviver com todas as nossas condições humanas, com todas as questões da evolução do espírito, por exemplo, vou dizer dentro da sexualidade, a gente consegue ter tudo aquilo que ainda diz respeito à nossa condição humana, aos impulsos, mas ao mesmo tempo calibrar, dosar isso para que ele venha a desenvolver o amor de uma maneira mais universal. Ou seja, sentimentos que aparentemente seriam completamente antagônicos se equalizam diante do quê? Da presença divina. Então, o que esse comentarista está querendo dizer? Que a gente está num processo, sim, de praga, que a gente está num processo de colher, talvez, consequências que não sejam muito gostosas, mas tudo isso tem um propósito divino. Se a gente souber entender que o granizo, que a bondade que se congelou e não fluiu nos nossos corações, trouxe uma consequência difícil, se a gente souber entender a causa, o porquê e o que isso tem a nos ensinar, a gente coloca situações antagônicas como um meio de crescimento espiritual. É bem legal isso, né, Elahá? É bem profundo o que está sendo trazido por esse... É justiça e misericórdia. Vamos para a 8ª. Eu quero só destacar aqui o seguinte, eram 4 os cereais que os egípcios cultivavam. Trigo, cevada, centeio e cânhamo. Eles já haviam plantado o trigo e já haviam plantado a cevada, mas tinham guardado para plantar depois o cânhamo e o centeio. Quando veio o granizo, quebrou tudo e destruiu todos os campos de trigo e todos os campos de cevada. E eles disseram, pronto, agora nós estamos mortos. Sem trigo, como é que a gente vai fazer pão? Mas tem pão de centeio, né? E aí foi quando o faraó, vendo brotar ali o pequenininho, o centeio e o cânhamo, disse, nós não estamos totalmente perdidos, porque a gente vai se alimentar desse centeio que vai crescer e desse cânhamo a gente vai fazer nossa comida. Então, eles, em cima dessa perspectiva, destroçados de tudo, avançam e não deixam os hebreus saírem. Aí vem a 8ª das pragas, Arbe, gafanhotos. Ai, Deus, olha só. Eles já não tinham mais a alimentação animal, não tinha. Morreram as galinhas, morreu o boi, morreu o carneiro, morreu tudo que eles pudessem se alimentar. Depois veio o granizo e destruiu tudo que estava de pé, as árvores, as frutas verdes que tinham, caíram todas, os campos foram todos bombardeados, os templos, as casas, tudo com seus telhados furados. E como se não bastasse, Arbe. Os gafanhotos vêm em grandes revoadas sobre os campos e as folhas das árvores que haviam tombado, porque eles ainda poderiam comer as folhas das árvores tombadas, podiam comer as frutas verdes que haviam caído no campo, podiam comer os talos do trigo que havia caído e podiam comer o centeio e o cânhamo que estava brotando. Quando os gafanhotos chegam, eles levam aos egípcios a desesperança, porque eles comem absolutamente tudo que existia. Não há mais animais, e nem há mais vegetais, e nem há mais esperança do que brotar, porque aquilo que eles tinham a muito custo conseguido plantar antes da morte dos animais, havia sido comido agora pelos gafanhotos. O que restou a eles?
Não tem perspectiva. Eles não têm alimento para o Egito. Eles não têm cereal, eles não têm vegetal, eles não têm animal, eles não têm absolutamente nada, nem folhas para comer eles têm, porque os gafanhotos comeram absolutamente tudo. A 8ª das pragas é uma praga realmente da desesperança, do desespero, porque enquanto a praga do granizo destrói tudo, é a praga do desalento, nossa, agora sim, agora não tem jeito. A da desesperança, que é um passo à frente, vem com a 8ª praga, que vai moer, literalmente, todas as expectativas que os egípcios tinham com relação à possibilidade deles se libertarem dessa condição. E é legal que essa praga tem aqui um versículo, um comentário que o faraó corre para o Moisés e então ele diz: eu cometi um crime, rezem a Deus. Ou seja, é aquela praga que a gente percebe e fala: meu Deus, eu acho que agora eu fiz alguma coisa errada. É aquela mesma pessoa, vamos dizer que não dá, eu não tenho crença, fala, nessa hora, coloca a mão na cabeça e fala: meu Deus, preciso de você. Aqui a gente está percebendo, como o Elahá colocou, que acabou com tudo que poderia ter restado de alimentação. Então, trouxe o desespero. Essa praga, ela traz um comentário interessante, que ela diz que tudo ficou negro no escuro, tudo ficou escuro, tudo ficou escuro, devido à quantidade de gafanhotos. Eram tantos que veio uma nuvem de escuridão e, puf, pairou sobre todas as coisas que se olhasse, havia gafanhoto. Mas se a gente pensar, um gafanhoto come lá o quê? Não come muita coisa. Ele come, sei lá, o dia inteiro, a noite inteira. Mas o que pode comer um gafanhotinho desse tamanho? Não seria tanta coisa assim. Mas essa é a nossa reflexão sobre o bem. Mesmo quando a gente está no Egito, ou seja, mesmo quando a gente está na nossa dificuldade, dentro da nosso exílio pessoal, ainda repleto de enfermidades morais, ainda com uma série de escravidões espirituais, a gente às vezes ainda tem um orgulho, um egoísmo, uma vaidade, seja lá o que for, muito forte dentro de nós. E a gente pensa assim, o que pode resolver só um pouquinho de bem? O que pode resolver só uma reflexão no bem? O que pode resolver só 1 quilo de alimento que eu posso levar a alguém necessitado? Ou só uma conversa com alguém que realmente passa por dificuldade? Ou só um estender das mãos? Ou só um olhar? Ou só um sorriso? Ou só um bom dia? Mas se a gente fizer com que, mesmo na escuridão, os atos pequenos nunca se cessem, a gente faz com que o Egito inteiro seja iluminado através. Toda a escuridão no planeta pode ser iluminada através de pequenas atitudes. Se nós fizermos um exército de ações no bem, mesmo que pequeninas, locais, o mundo todo se transforma. E é interessante que o Talmud fala que aquele que se alimenta no escuro não consegue se saciar, não consegue ficar farto de comida. E será que é aquele que tem, vamos dizer, deficiência visual? Não, não é isso. Será que é se eu apagar a luz e não comer, então eu vou conseguir comer mais? Também não é isso. Tem um sentido, mais uma vez, metafórico, filosófico. E ele quer dizer o seguinte: não adianta a gente ficar simplesmente na escuridão, sem um norte espiritual na vida, e achar que está construindo maravilhas. Mas na vida, o que diz o Talmud é que a gente precisa de ter um norte, a gente precisa de ter um propósito no bem, para que tudo aquilo que a gente alimenta o espírito não sejam simplesmente qualquer coisa que aparece à nossa frente. A gente precisa de focar em um norte onde a gente tem um roteiro espiritual. Por exemplo, o meu roteiro é o Evangelho. Então, mesmo que eu possa me alimentar de diversas coisas durante o dia, no trabalho, às vezes até a gente assiste na televisão, coisas que não são nem tão boas, mas o meu espírito está se alimentando disso, está adquirindo
esse conhecimento, quando eu tenho um norte, eu faço com que o meu crescimento tenha um roteiro, com que eu não me perca simplesmente comendo qualquer coisa que aparece no sentido espiritual. Então, não é desvalorizando outras doutrinas, não, muito pelo contrário. Elahá, a gente sempre fala da tolerância, não simplesmente da tolerância religiosa, mas do amor a outras religiões. E a gente fala com amor a tantas outras religiões. Então, não é no sentido de ter uma religião, mas é no sentido de ter a essência de uma religião como roteiro para que nós venhamos alimentar o nosso espírito. Essa é a nossa 8ª praga, com 2 interpretações aqui diferentes sobre a representação do gafanhoto. Vamos para a 9ª, Elahá? Quer colocar alguma coisa? Vamos para a 9ª. Eu quero só que a gente vá guardando as imagens que essas pragas vão deixando para nós. A 7ª destrói tudo, a 8ª vencer a desesperança. Depois da desesperança, o que poderia vir? A 9ª das pragas chama-se em hebraico kosher, escuridão. Diz o texto bíblico que a noite se deitou sobre o Egito de tal maneira que uma pessoa não conseguia ver o outro. Ficou tão escuro, mas tão escuro que as pessoas não conseguiam se ver. E aí, durante esse período de escuridão, a luz se escondeu e o sol não apareceu, não conseguiu aparecer. E nesse período, os egípcios ficaram extremamente apavorados com o que estava acontecendo, mas essa praga ela não é uma praga muito duradoura, e depois, então, ela acaba cedendo e o sol volta a aparecer. Então, nesse sentido, a gente vai encontrar aí a 9ª das pragas como sendo a escuridão, o negror, a condição através da qual nós não conseguimos ver mais nem o outro. E essa praga também é interessante. Ela é muito, muito, muito interessante. Porque o livro de Êxodo vai falar assim, olha, agora o faraó chega a Moisés e fala, tá bom, pode ir embora. Pode ir embora. Mas com uma condição. Vocês vão deixar o rebanho de vocês vão deixar as riquezas de vocês no Egito. Vocês podem ir embora, mas vão com uma mão na frente e outra atrás, vão sem nada, sem bens nenhum. E Moisés fala, não, a gente vai, quando a gente for, a gente vai levar toda a riqueza que nos foi prometida. Nos foi prometida por quem? Por onde? Lá no livro de Êxodos, a gente encontra Deus dizendo, entre aspas, a gente sabe que é metafórico. Gênesis, perdão. Deus, entre aspas, a voz dos espíritos superiores, dizendo a Abraão, o seu povo, sua descendência, será por 400 anos escravo em terra estrangeira. E de lá vocês sairão com muitas riquezas. Com muitas riquezas. A gente pode entender que sim, o povo de Israel levou, o povo hebreu levou alguma riqueza, talvez, material, lá do Egito, mas o propósito de entendimento dessa riqueza não é aquilo que a gente pode até cometer equívocos, porque é material, desperta desejos e paixões. Por exemplo, se a gente assumir que o povo de Israel saiu do Egito levando ouro, o que acontece lá no pé do Monte Sinai? Constrói um bezerro de ouro. Ou seja, essa riqueza pode ser mal empregada. E um espírito superior, vamos assim colocar, não falaria para Abraão sobre riquezas do mundo material. Estaria falando sobre riquezas do mundo espiritual. E o que são essas riquezas? O que é esse ouro? A gente já explicou algumas vezes que o ouro tem aquela capacidade de permanecer diante dos mais diferentes intempéries, dos mais diferentes temperaturas, condições. De que jeito? Brilhando. Quando você acha uma pepita de ouro, por exemplo, na natureza, aquilo se destaca.
aquilo se destaca, aquilo é diferente, pode ter permanecido soterrado, pode ter permanecido do jeito que for, mas o brilho é inegável. E assim deve ser o nosso espírito. A gente pode passar por vicissitudes, a gente pode passar pelo calor da raiva, a gente pode passar pelo frio, vamos dizer, o frio da indiferença, mas quando a gente vive todas essas diferentes situações na vida, o que não pode se perder? O brilho, a luz do nosso espírito. Essa precisa de conservar as suas características. Então, a riqueza que Moisés dizia, não, quando a gente sair, a gente vai levar as nossas riquezas. Não são as riquezas de um plano material, mas são as riquezas de, mesmo depois de termos vivido uma série de dificuldades, de equívoco, de teimosia, de rebeldia, aquilo vai ter um valor, vai ter um significado. A gente vê, por exemplo, a gente pode falar de Paulo de Tarso, perseguindo os seguidores da Casa do Caminho, perseguindo os seguidores de Jesus, com todos os erros, com todos os equívocos, assistindo a ele, acompanhando a ele. Quando ele decide mudar, ele simplesmente não apaga o passado dele, mas ele ressignifica. Ele faz com que todos os ensinamentos, mesmo aqueles que vieram dos equívocos, mesmo aqueles que lhe trazem dor, porque ele percebe o tamanho do equívoco, eles são valiosos bens para o seu espírito. Eles fazem com que ele não esteja aprisionado, com que ele não esteja paralisado, mas que ele caminhe sim à frente, carregando tudo isso. As experiências dolorosas, boas, todas, como recursos importantes para o espírito, Então, aqui a gente vai perceber que acontece isso. Mais uma vez, o faraó percebe, mas ainda não está disposto a se libertar. Às vezes a gente já colheu consequências amargas de vícios, de dificuldades, de imperfeições morais, e a gente fala, eu não quero mais. A gente pode ver, por exemplo, um casamento se perder, ou um filho sair pela porta de casa, ou a gente pode perder um emprego, de repente, porque a gente não soube chegar para alguém e falar, puxa, me desculpa, vamos tentar reconstruir essa relação. Poxa, você tinha razão. Então, aqui seria como falasse assim, olha, eu vou embora, mas eu não reconheço, eu vou fingir que eu não fiz nada de errado. Poxa, o reconhecimento do erro, o entendimento e a ressignificação é um plano fundamental para se libertar das nossas imperfeições. Outro ponto interessante é que fala assim que tinha escuridão em tudo, mas para os judeus, para os hebreus ali no Egito, não tinha escuridão. Então, o que significa isso? Mesmo se ao nosso redor tudo for escuridão, vale a pena que nós sejamos luz no Egito. Mesmo que todos ao nosso redor estejam surtados por política, por guerra, por sei lá o quê, a gente precisa de ser luz. A gente precisa de manter a nossa integridade. Porque se a gente conseguir não entrar naquela onda da atmosfera psíquica que arrasta populações, se a gente conseguir se manter conectado a Deus, a gente vai ter o senso, a direção da luz como roteiro, mesmo estando em uma região onde a escravidão, onde a escuridão paira para todos. Quero só fazer uma correção, que eu disse que era mas não tinha nascido, o trigo e o centeio é que não tinham nascido. É um detalhe, mas só para não deixar passar uma coisa inteira. Trigo e centeio é que ficaram para depois, e depois o gafanhoto comeu. Mas eu queria destacar aqui uma coisa que eu considero interessante, é que as 3 primeiras pragas são a depressão leve. As pragas de 4 a 6 são a depressão moderada.
E as pragas de 7 a 9 é a depressão profunda. A 7ª praga, chamada Barad, que é o granizo, o bombardeio que destrói a casa, o templo e todos os abrigos e a alimentação, é a destruição da fé. Quando nós ingressamos na chamada depressão profunda, a primeira circunstância que acontece conosco é a perda da fé. A pessoa, quando ela se desconecta de Deus, a depressão avança de maneira galopante, porque nós não temos mais o recurso da oração, o recurso da conexão com o mundo espiritual, para que a gente consiga se recuperar das emoções perdidas. Então, Barad, o granizo, o bombardeio nos templos da fé, o bombardeio no abrigo da minha fé, no meu agasalho, tudo aquilo que me protege, é a destruição da fé dentro de nós. É a destruição do nosso alimento. Até o alimento que já estava ruim, quando a fé se destrói, nós ficamos famintos espiritualmente. Mas essa é a 7ª das pragas. A 8ª da praga é a desesperança, que é quando nós realmente, sem Deus, sentimos que tudo conspira contra nós e todas as nossas esperanças são comidas. O gafanhoto vem e consome tudo que iria brotar, tudo que a gente ainda tinha de esperança de consumir. Então, o quadro da depressão profunda é ruptura da fé e desesperança. 7ª e 8ª praga. E a 9ª das pragas, a escuridão. Todas as pessoas que se encontram em depressão profunda não enxergam mais a ninguém. No texto diz que uma pessoa não enxergava mais a outra. Você, quando está em depressão profunda, você só enxerga a si mesmo. Quando muito. Porque você, de repente, quando está em depressão profunda, fica numa espécie de escuridão emocional. Você, quando se recolhe numa depressão profunda, tem até a tendência fisicamente de fechar todas as entradas de luz do quarto. Observem como isso é muito curioso. Pessoas em processo de depressão profunda colocam panos, algodões, tudo para não deixar com que entre nenhuma luz e gostam de ficar na mais absoluta escuridão dos seus quartos. Então, até esse sinal, até essa característica da escuridão, também nós encontramos na 9ª praga, mostrando esse fenômeno de desconstrução da emotividade humana, na qual a gente vai descendo. Nós poderíamos ter mudado antes. Quando eu recebi o impacto de saber que eu precisava mudar, para deixar com que o meu hebreu interior fosse, e não ser o faraó que tenta aprisionar a liberdade dos outros, eu não passaria por tudo isso. Mas eu não quero mudar, eu guardo mágoa, eu guardo ódio, fico ressentido, e vou entrando num processo de depressão que vai avançando da leve para a moderada, eu vou adoecendo, perdendo minha capacidade de trabalho, vou ficando cada vez pior, a minha fé se estiola, depois eu tenho o problema com as minhas esperanças e, por fim, o negror. Pessoas em depressão profunda costumam dizer: meu caso não tem mais jeito, não percam tempo comigo. Eu não tenho mais, a pessoa já não reage mais. A praga 9 é quando a pessoa diz, depois da 8ª, que comeu tudo e que eu não tenho mais nada, me deixem em paz, esqueçam de mim, eu sou alguém que vive na escuridão. Essa é a característica da 9ª. Mas ainda tinha uma praga, ainda existia a 10ª, que vai acontecer depois, quando mesmo após a escuridão, o coração do faraó não se sensibiliza para libertar os hebreus. Então, a última das pragas, o último fenômeno que estaria relacionado com essa sequência de 10 movimentações, que a gente pode entender como parabólicas, 10 movimentações para que acontecesse efetivamente a libertação do povo hebreu. Qual é essa última praga? Makat Behorot. Moisés chega ao faraó e diz: agora sim, você vai saber que Deus diferencia Israel do Egito. E à meia-noite, ou melhor, no meio da noite,
todos os primogênitos do Egito vão morrer, e eu vou conseguir me libertar dessa terra, levando o povo de Israel. Então morreriam os primogênitos dos animais, que assim ainda estivessem lá, morreriam os primogênitos dos, vamos dizer, dos nobres, dos filhos do faraó, dos filhos dos sacerdotes do templo e de todo o povo que tivesse na porta do Egito. Como o anjo da morte, entre aspas, ele iria saber qual é a casa dos judeus, porque os filhos do povo de Israel não mataram, não foram mortos. Então, Moisés manda com que sacrifiquem um cordeiro, e sacrificar um cordeiro não é pegar no nosso simbolismo, não é pegar o animalzinho e cortar o pescoço dele. Não. Significa a mansuetude ser colocada em oferta para Deus. Em forma, porque o cordeiro é o mais doce dos animais. Pegaria, então, o osso com o sangue, pintaria o umbral das portas, e isso seria uma marca para o anjo da morte. O interessante é que aqui está escrito, a gente entende meia-noite, mas meia-noite não é meia-noite, 12 horas, mas é o meio da noite. O que é o meio da noite? É o momento que a gente virou agora na nossa jornada espiritual de mundo de provas e expiações. A gente já passou o momento mais escuro. A gente está começando, a partir dali, a receber clarões, a receber um pouco, cada segundo que passa depois do meio da noite. Ele é um pouco mais claro que o anterior. Ele tem uma dosagem de esperança muito grande aqui nessa condição. E assim, então, o anjo da morte iria fazer com que houvesse a morte dos primogênitos. E assim a gente poderia pensar, eu vou deixar você comentar, Elahá, mas a gente poderia pensar, eu falei que tem mais misericórdia do que qualquer tipo de punição dentro dessas pragas. Ah, mas às vezes não parece. Sabe o que o Talmud nos diz? Que cada praga durou 7 dias. Mas existem alguns comentaristas que vão dizer não. Eu ouvi de quem, não sei o quê, até Moisés, que foram 30. Então, dentro do judaísmo tem muito isso. Ah, eu ouvi do Elahá, que ouviu do professor não sei quem, que ouviu de não sei quem, blá, 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 e a mensagem é transmitida com uma origem. Então, chegam no final à conclusão que foram 7, foram 30 dias a praga. Mas foram 7 ou foram 30? E aí é que vem a explicação. Foram 7 dias de praga. Porém, durante as 3 semanas que antecedem para performar os 30 dias, houve anúncio das pragas. Ou seja, a misericórdia divina, ela é delicada com a nossa consciência, porque a gente vai recebendo os anúncios de que a gente precisa modificar, de que a gente precisa transformar, de que aquela atitude pede mudança íntima, pede mudança de comportamento, pede mudança no nosso caráter. E assim, só viria a praga depois como uma fração menor, efetivamente como uma macá, como uma pancada na nossa vida, como uma consequência, depois de que nós nos recusamos, no caso da 10ª, as outras 9. E dentro dessas 9, 3 semanas que é um tempo metafórico também, 3 semanas de anúncios sobre o que poderia acontecer se nós não mudássemos a nossa perspectiva. Comenta para nós, Elahá. Na verdade, eu já ouvi alguns comentários que cada praga acontecia num mês diferente. E ela durava 7 dias, mas ela demorava para começar a próxima, né? Então, mais ou menos essa mesma informação que você está passando aí. Mas, assim, é muito importante que a gente não tome isso apenas do aspecto literal. Ah, então foi, aí matou tudo, foi assim. Mas que a gente comece a fazer a reflexão do ponto de vista metafórico do que isso significa. Até porque o nosso objetivo aqui não é defender o texto bíblico como se ele fosse efetivamente ali de uma expressão do pensamento espírita, mas
pegar os aspectos metafóricos que ele possa ter. Então, dentro disso, o que a gente observa? Que na perspectiva que a gente tem para trabalhar sobre os aspectos que o Espiritismo nos apresenta, a gente precisa fazer a leitura parabólica disso que está sendo apresentado. Senão a gente acaba se machucando, querendo pegar, mas ele matou o filho de todo mundo e tal. Então isso acaba sendo um problema. Mas a última das pragas é uma praga muito dolorosa, porque, segundo diz no texto, nunca houve clamor no Egito como houve naquele dia. Imagino que em todos os lares você perceber que seu filho primogênito faleceu. Então, o desespero no Egito era muito grande nesse momento, e essa praga representa o término de todas as coisas. E não pode ser tomada de maneira literal, por favor. Vamos olhar esse texto pela ótica parabólica que ela tem, porque essa circunstância é apenas para mostrar que chegamos ao fundo do poço, da onde não mais se poderia dizer não, em virtude da dor que se sentia para permitir com que os hebreus saíssem. Quer falar, Álvaro? Sim. Eu queria dizer que tem várias questões inerentes a essas 10 pragas do Egito. Alguns talvez já viram, que a gente sabe que tem muitos amigos, muitas pessoas que acompanham a nós dois, e até isso surgiu em uma conversa via telefone há alguns anos atrás, né? Toda uma ideia de encontrar essas 10 pragas em diferentes obras. E a gente começou pelo livro há 2000 anos, e é muito interessante que quando a gente pega essa 10ª praga, Makat Behorot, morte dos primogênitos, a gente percebe que a última coisa que acontece na vida do senador Públio Lentulus, antes de ele ter o seu despertar do espírito, é o quê? A morte de Marcos, o seu filho, que aparece pelo nome de Ítalo, lá em Jerusalém. Antes disso, o que o próprio Ítalo foi obrigado a fazer para ele? Cegar os seus olhos. Ele fica cego. Então, 10ª praga, 9ª praga, e a gente vai percebendo que, por exemplo, Flavinha tinha essas doenças na pele, satsará, e a gente vai percebendo que tem muita coisa aqui que vai acontecendo na vida do senador, e a gente percebe uma insistência, uma rebeldia, um orgulho dele para ouvir a sua consciência. Isso vai agravando a condição. Ele tinha tudo para ter, sim, uma experiência num plano físico, com provas, com expiações, mas ao lado de Lívia, uma missionária de uma altitude espiritual descomunal. E não só Lívia, outros, porque o livro fala que ele tinha muitos ali ao seu lado, muitos que estavam lhe assistindo no plano espiritual e encarnados ao seu lado para que ele conseguisse conquistar importantes concertos espirituais, vamos assim dizer, concertos espirituais, reparações dentro do seu espírito. Então, não acontece, e a gente percebe, a gente conseguiu colocar essas 10 pragas, levando ao despertar do seu espírito. Então, o que a gente quer dizer com isso? Existem 2 formas de agir. Uma, sublimar as nossas ações pela fé. A gente usa a fé, a gente usa as potencialidades do espírito, a conexão com o divino, para que as nossas ações partam sublimadas por, vamos assim dizer, esse amor às leis divinas, esse amor a Deus. Ou a gente pode, então, sublimar a nossa fé pelas nossas ações. Ou seja, sublimar a fé pelas ações. O que é isso? Sublimar, depurar a nossa fé, a nossa conexão com o divino, através das consequências que as ações nos trazem. Aqui, no livro há 2000 anos, ou aqui, esse modelo cósmico que está sendo trazido no livro de Êxodos,
é um modelo onde a fé é depurada pelas consequências das ações. A gente não ouviu em nenhuma dessas alertas da lei de causa e efeito, em nenhuma das vezes em que a potencialidade da alma chamada dor é acionada, em nenhuma dessas vezes a gente decide que a partir disso iria então passar a repensar nossas ações e moldá-las pela fé. E muito pelo contrário, a gente percebe que a gente só chega no fim, na dor, como o Elahá colocou, na dor mais extrema. Na dor mais extrema. Eu gosto de chamar essa dor, sabe do quê? Fundo do poço. Quando a gente se torna pobre em espírito, no sentido do qual Jesus traz lá a referência ao profeta Isaías. É aquele momento que você está num Egito de obras monumentais construídas. As obras do Egito são lembradas com todo o glamour, vamos colocar, com toda a riqueza intelectual, cultural, religiosa que o mundo pode ter. Não existe nada mais icônico do que as obras do Egito. Mas, ao mesmo tempo, não existia nada mais desesperador do que viver as consequências dessas pragas, estando, vamos colocar ao lado desse glamour, entre aspas, de todo esse glamour que o Egito, entre aspas, proporciona. Existem pessoas que buscam essas dores nos vícios da droga, do álcool, ou, como a gente falou, do próprio orgulho, do egoísmo. O Elahá trouxe essa ideia brilhante. Eu já tinha visto que ele tem uma palestra sobre as 10 pragas do Egito com a depressão, e eu não tinha ouvido, e eu achei simplesmente brilhante. Então, o que a gente percebe? É um modelo, um alerta, um aprendizado. Os espíritos estão nos dizendo, olha, o que você quer? Sublimar as suas ações pela fé ou sublimar a sua fé pelas ações? Sublimar a fé pelas ações é estar querendo respostas, direção da lei de causa e efeito. E é uma opção, mas que, lamentavelmente, não é a mais confortável, apesar de trazer grandes ensinamentos ao nosso espírito. Eu queria fazer um comentário sobre a última das pragas, Makat Behorot. Porque se as 3 primeiras são a depressão leve e as 3 segundas são a depressão média ou depressão já estabelecida, a depressão consolidada, e a depressão profunda, como esses quadros da desesperança, da escuridão, da perda da fé, Makat Behorot significa a morte do primogênito, a morte do futuro, a morte do sonho. Quando você tem um filho, seu filho é sua continuidade, seu filho é a sensação de seu futuro. Então, Makat Behorot, a morte do primogênito, significa você matar todos os sonhos que você tem. É a desconstrução do que está desenhado para você. Então, se você, de repente, permite com que a depressão se instale dessa forma, e você desce até o ponto mais profundo dele, o que será do seu futuro? Qual é a perspectiva que você tem para o seu planejamento reencarnatório? O que você pode esperar de cumprir na existência se você se entregar efetivamente a um processo depressivo, no qual você se permite descer até o último dos degraus, aonde você diz, meu caso não tem mais jeito. Perdi a fé, perdi as esperanças de mim mesmo e quero viver na escuridão. Então, nessa hora, o seu primogênito é morto. O seu futuro está destruído. Não existe futuro para quem se entrega a esse tipo de circunstância, porque é como se a vida se coagulasse. A pessoa abandona o emprego, abandona o trabalho, não tem ânimo para retornar ao mercado, vive numa condição de apatia, em que tudo que você faz para colocar a pessoa de pé não dá certo.
O que a pessoa quer é só ficar, não me deixa, não quero ninguém perto de mim. Me deixa sozinho. Perdi o interesse pela vida. Então, todos os quadros que se poderiam desenhar, todas as perspectivas do que você veio fazer, elas se tornam mortas em virtude da desistência que você tem da possibilidade de colocar para frente os projetos de vida que você possui. Se você, de repente, não fizer dentro de você um trabalho de lutar para que isso não aconteça, você vai descer até o último ponto. E depois, a gente vai ver na próxima live nossa, a atitude do faraó, o que ele vai fazer. Ele decide deixar o povo ir, depois ele volta atrás. Então, essa circunstância de ir e não ir, o conflito do fazer ou não fazer, de sentir a vida empurrando e você diz, tá bom, eu vou, eu não dou conta, e volta para trás. É o homem destruído que não consegue retomar o fio de sua própria vida. Ainda que ele tenha poder, ainda que ele seja o faraó, ainda que ele seja todas essas coisas, ele não deixa de ser um alguém que perdeu por dentro de si todas as perspectivas de realizar aquilo que poderia ser simples, que é o dom de sermos felizes. Existem muitas pessoas que têm tudo na vida. Existem pessoas que têm riqueza, têm bens, têm família, mas são profundamente felizes. Têm, mas não conseguem se sentir felizes. E às vezes nós somos assim como somos o faraó, que temos tudo, mas o sonho está morto. O filho primogênito morreu. Perdemos todas as perspectivas. Isso é uma parábola, tá, gente? Claro que a gente sabe que se um filho nosso desencarna, evidentemente, ele continua vivo e a gente vai reencontrá-lo. Nós estamos tomando no aspecto parabólico da percepção daquele que não enxerga futuro para si. Então, dentro dessa ótica, é muito importante nós percebermos que esse desenho das pragas do Egito são uma convocação para que a gente deixe com que o nosso hebreu possa sair. Muito bom, gente. Enquanto vocês estavam falando, eu estava aqui justamente pensando nisso que o Elahá acabou de falar. Como ainda tem de Egito dentro da gente, né? Como nós ainda temos presente, sim, as 10 pragas dentro da gente, e como o Elahá acabou de falar, esse hebreu presente ainda dentro da gente, né? Preso. E a gente às vezes vê pessoas, sabe, Denise, na rua, lindas, todas malhadas, corpos malhados, muito bem vestidas, mas por dentro estão todas esbagaçadas, infelizes, depressivas, sem perspectivas de afeto. Tem tudo e, ao mesmo tempo, não tem nada. Então, às vezes, a gente é muito parecido com esse faraó, que aprisionamos a nossa libertação espiritual e preferimos mostrar para o mundo um poder que é vazio, porque é um poder que, na verdade, não é capaz de nos dar a felicidade que a gente poderia gozar. A gente, às vezes, pensa que tem, mas, na verdade, não tem aquilo que é o essencial para ser feliz. E o interessante, sabe o que é, Elahá? A gente, quando lê, né, no Antigo Testamento, ou então mesmo até os filmes, né, como esse das 10 pragas, por exemplo, que tem os 10 mandamentos, aquele filme, eu acho que o Álvaro não era nem nascido nessa época, né? E do filme dos 10 mandamentos. O Álvaro não era nascido. Mas aí quando chega nessa última praga, vem aquela fumaça preta que entra por debaixo das portas, né? E vai matando todos os primogênitos. E é essa ideia, é essa imagem que a gente fica. E agora, com esse estudo, a gente vê que não tem absolutamente nada a ver. Nada a ver, né? Você vê... A gente não quis adentrar, né, Elahá, com o propósito de deixar para isso ser explorado na próxima semana. Mas a gente vai entender muito, porque o que a gente está descrevendo é parte da Páscoa judaica, da festa de libertação.
festa de libertação do espírito. A gente vai trazer muito sobre isso semana que vem, eu não vou adentrar, eu vou deixar só para a gente, só para deixar um gostinho, assim, para deixar as pessoas curiosas para entenderem. Mas essa é a história que a gente conta na Páscoa judaica. Todo o que vai acontecer daqui para frente, nos próximos episódios, faz parte de toda essa libertação do espírito. E realmente, Denise, eu entendo que o maior de todos os propósitos é ressignificar. É como o Elahá fala, não é a gente pegar a literalidade como verdade espírita e falar, não, o texto do Antigo Testamento, olha, é um texto espírita. Não, não é isso. Não é isso. É a gente olhar e falar, puxa, tem coisas aqui, que é o Elahá gosta de falar, do perfume do texto, que traz reflexões importantíssimas. E a gente vai ver, que eu não vou falar, mas dá uma vontade danada, mas eu não vou falar. A gente vai ver que essa história, essa mesma história, foi contada por Jesus na última ceia. Então, tem muita coisa aqui que queria talvez ficar como parte do sinal. Você já imaginou essa última ceia, Jesus contando a história para os discípulos? Como é que foi? Não. Porque assim, só me antecipando um pouquinho do que a gente vai conversar na semana que vem, na noite de Pêssar, que é a noite que a gente celebra a Páscoa, a pessoa mais velha do grupo é que conta a história de novo. Então a gente ouve aquela história. Então vai contar, e aí o faraó, e aí. Vai contar tudo de novo. Você vai ouvir aquilo todo ano. Então, imagina, a Páscoa que Jesus foi participar com os discípulos foi numa noite de Pêssar. Era uma festa de Pêssar. E, evidentemente, naquela noite, alguém contou a história de novo, que é da tradição. Você senta para fazer a noite de Pêssar, aí alguém vai ter que contar. Quem vai contar? Quem é que ia dizer, não, senhor, eu sou mais velho, eu conto. Não, mestre, conte. Deve ter sido uma história fantástica, ele contando como foi que tudo aconteceu. Com que tintas ele coloriu esses quadros apresentando. Porque, com certeza, eles cantaram, sim. Eles tem até um momentinho em Mateus, assim, e saem, vocês podem observar, depois da noite que eles jantam, eles saem para o horto. Em Mateus diz assim, e cantando uns hinos, saíram para o horto. Que hinos? É porque eles estavam na noite de Pêssar. Então, eles estavam realmente inseridos no ritual judaico, cantando, celebrando realmente a Pêssar. É muito legal. Então, mas isso a gente vai ver na outra semana, se Deus permitir.